dia, mundo! Como você tá? Como você dormiu? Sextou, hein, galera? Sextou, eu tô aqui, ó, arrumadérrima em alguns pontos pra você. Como é que você tá? O dia tá amanhecendo, o clima tá bom, tá aquele momento gostoso de ficar na cama, sabe? Mas nós não podemos deixar esse momento nos conduzir, a gente ficar quietinho, deitadinho assim na cama, assistindo toda a trilha de Hobbit e Senhor dos Anéis. Ai, eu sou apaixonada. Hobbit e Senhor dos Anéis, assim, ó, sem fazer nada, só com uma pipoca com aquela manteiga flavorizada em cima. Ai, eu tô indo por um caminho que eu não quero ir. Mas enfim, como você tá? Como você dormiu? Como foi o seu dia de ontem? Hoje é sexta-feira. E nossa, hoje eu tenho 1 bilhão de coisa pra fazer. 1 bilhão não, tô sendo megalomaníaca. 1 milhão não. Eu tenho muitas coisas pra fazer hoje. Entre elas, ficar com a minha família. Aí depois eu vou trabalhar. E depois mais tarde tem uma festa de criança. Amo festa de criança, adoro festa de criança. Que é do Telzinho, o filho de um amigo nosso. E mais tarde ainda, provavelmente, não vou ver meus amigos. Então, assim, vai ser um dia lotado. Mas eu não posso. E eu fiz, assim, eu tô com isso muito claro na minha cabeça. Existem coisas importantes para eu fazer durante o meu dia, com certeza. Mas estar aqui é a coisa mais importante, mais significativa que eu posso fazer por mim e pela minha vida, sabe? Pelo meu propósito. E hoje nós vamos falar sobre isso. Se é a sua primeira vez aqui no DDD, nós temos uma regra claríssima. Primeira coisa que você vai fazer é escrever aqui embaixo a que horas você está assistindo esse DDD. Ai, é muito bom te ter aqui comigo. Eu tô muito feliz. E semana que vem, 1 mês de DDD. Ai, eu acho que eu vou fazer um especial assim, ó, de 3 horas e meia. Mentira. O DDD. Mentira. O DDD ele surgiu com uma proposta de ser pelo menos 1% do seu dia. Viu o que é 1% do dia em relação a horas? 1% do seu dia é 14, alguns minutinhos. 15 minutos, arredondando. E o DDD era pra ser isso. Mas ultimamente eu tenho falado. Tem horas que até eu me assusto. Falo assim, Beatriz, da onde é que sai tanta palavra, Jesus Cristo? Mas eu peço para Deus me dar a palavra, Deus me deu um propósito, Deus me deu dons, e é sobre isso que eu vou ler hoje. Na verdade, parando para pensar, tinha até uma passagem melhor para ler, que é aquela sobre os dons. Só que eu leio outro dia, hoje eu separei uma diferente. A passagem de hoje se passa em Mateus 28. Vamos pegar nossas Bíblias, tira a foto da sua Bíblia, posta no Instagram, seja uma ame Jesus em voz alta, tá? Agora uma trend agora, né, no TikTok dessa maneira. Aí quando você é amada em voz alta e tem buquês de flores, fogos de artifício, esses negócios, ame a Deus em voz alta. Isso faz parte da sua identidade. Ó, vai pegar a tua Bíblia de papel, muito importante que seja de papel. Vai abrir nessa primeira página chamada Índice dos Livros e Número de Capítulos. Essa aqui, ó. E aí nós vamos Antigo Testamento e Novo Testamento. No Novo Testamento nós vamos ler hoje Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Então você vai lá, aqui na minha Bíblia, ela é dividida em 2 pontos de páginas. O Antigo Testamento é um livro e o Novo Testamento é outro livro. Então Mateus, pelo menos na minha Bíblia, está na página 3. E aí você vai lá, procura certinho Mateus. Chegou em Mateus, você vai até Mateus 28. Capítulo 28, aqui ó. Isso aqui é um capítulo. Esses numerozinhos que vem antes da frase são versículos. Vamos lá. 28. Jesus, só contextualizando o que foi que aconteceu. Jesus nasceu, viveu, cresceu, João Batista falou que Jesus ia vir, e aí foi aquela loucura, depois Jesus começou a fazer os seus primeiros milagres, e foram mais milagres, e aí ele derrubou mesa, fez uma loucura, Jesus entrou e fez e pintou no mundo, e aí a gente ficou muito orgulhoso. E aí, Jesus, em meio a essas parábolas, ele olhou para os discípulos e falou assim, então, vão me crucificar. E a primeira coisa que os discípulos fizeram foi shut up. Pedro falou, isso não vai acontecer.
E Pedro fez aquele ponto assim mesmo de escândalo, sabe? Mas isso não vai acontecer com o Senhor, eu não vou deixar. E aí Jesus olhou pra ele e falou assim: vá pra trás de mim, diabo. Desse jeito. Cara, nessa hora que eu li essa parte da Bíblia, eu fiquei chocada. Eu falei assim: meu Deus, como é que Jesus falou isso pra Pedro, né? Vai pra trás de mim. Só que depois, quando você vai entender um pouco mais o contexto, Jesus ele odeia escândalos. Não se escandalize. E ele veio para a terra para que esse propósito fosse cumprido. Então Jesus já sabia. Tanto que ele começa a pregar e ele começa a falar o que vai acontecer nos últimos dias. E aí ele fala tudo o que vai acontecer, uma mistura de sangue com fogo, até essa parte desse mundo vai queimar, e aí os anjos da morte vão vir, uma loucura. E ele começa a pregar isso. E ele fala de novo. E o filho do homem será crucificado. E aí a galera fica, véi, não é possível isso. Não é possível, ele é muito poderoso. Sabe quando você olha, eu vou dar uma, pelo amor de Cristo Rei. Eu não estou comparando nada com nada. Fechou? Não estou comparando nada com nada porque não tem nem ponto. Mas eu vou fazer um exemplo, um leve exemplo. Sabe, você já assistiu ou Harry Potter ou Senhor dos Anéis? Tem dois magos. No Harry Potter é o Dumbledore e no Senhor dos Anéis é o Gandalf. E você olha e fala assim, vão matar eles dois. E você fala, mano, impossível. Olha a força deles dois. Eu acredito que os discípulos, quando Jesus falava isso, olhavam para ele desse tipo, como assim? Como é que vão te crucificar? Cara, você acalma a tempestade. Você, sabe, cara, você pode mudar as coisas de lugar. Você transformou água em vinho. Você pegou dois peixes, 5 pães, você multiplicou para 5.000 homens. Como é que um cara desse vai deixar a galera levar ele? Cara, levaram. Chegou um momento, Jesus ficou extremamente pesado, começou a suar sangue. Falou, Pai, afasta de mim esse cálice. Se for da tua vontade. E aí Jesus trai ele. Aí falou, como é que aconteceu? Judas traiu Jesus. E aí Judas falou, olha, eu vou chegar, né? A galera passou uma grana pra ele, molhou a mão de Judas. Aí chegou até Judas e falou assim, Judas falou, aquele que eu der um beijo é o que você precisa levar, tá preso? E a galera, tá bom. Aí chegou Judas e ó, e Jesus. Guardas pularam pra cima. Pedro, em toda a sua calma que existia no coração de Pedro, sacou-lhe uma espada, cortou a orelha do, do, do guerreiro lá. Aí Jesus falou, não, Pedro, meu Deus, eu falei. Gruda de novo. Jesus é crucificado. Nossa, eu posso ler essa passagem 1 bilhão de vezes, eu vou chorar as 1 bilhão de vezes que eu ler essa passagem. E Jesus é crucificado. E aí botam Jesus dentro de uma... Como é que fala? Sepultura, mas eu não queria o nome sepultura. Sepulcro. É isso. Botam Jesus lá dentro e fecham com uma rocha. Geralmente eles não faziam isso, mas eles fizeram pra quê? Pra... Olha só qual foi o ponto que eles tiveram. Vamos fechar esse lugar, vamos botar um guarda na frente, porque os discípulos de Jesus podem chegar, podem roubar o corpo de Jesus e falar, olha, ele ressuscitou. Então vamos deixar bem protegido. E aí, pô, tá lá o soldado, e aí todo mundo muito triste. E aí as mulheres vão, Maria e Marta? Maria Madalena e outra Maria, foram 2 Marias. Elas foram até o sepulcro. E aí houve um grande terremoto. E aí, do absoluto nada, elas vendo aqui o terremoto, surgiu um anjo com pele reluzente, com roupa reluzente. Falou assim, por que vocês estão procurando Jesus aqui? Ele ressuscitou. E elas, oh, meu Deus, Jesus ressuscitou! E é nessa parte que nós vamos ler, tá? Mateus 28, só que eu quero ler com você a partir do versículo 16. Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. Vamos lá. 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram,
Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder do céu e da terra. 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Dá até vontade de chorar. Até a consumação do século. O que mais me impressiona em tudo isso que eu acabei de ler é que Jesus já tinha falado. E Jesus falou muitas vezes: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Jesus morreu, aconteceu. Só que toda vez que ele falava que ele ia morrer, ele falou: mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E mesmo assim, os discípulos ficaram loucos. Eles olharam e falaram: meu Deus, eu não acredito. Mas Jesus falou. Aí eu vou te fazer uma pergunta, que inclusive é o tema principal hoje do nosso DDD, tá? Quais coisas Jesus tem falado pra você e você tem falado: ai, tá bom, Senhor, tá bom, Senhor, tá bom, o Senhor já disse isso. E você não tem botado tanta fé? Quantas coisas? Na Bíblia nós temos muitas promessas. Nós temos a promessa de nós sermos abundantes, nós temos a promessa de que nada nos faltará, nós temos a promessa de que o Senhor nos guarda a todo momento, nós temos a promessa de que nunca estaremos sozinhos, nós temos a promessa de que a salvação ela é merecida, ela não é merecida, salvação não é merecimento. Salvação é bondade. Ela é dada a nós, a salvação, a partir do momento em que nós falamos que Jesus é nosso único e suficiente Salvador. Mas olha só o tanto de coisa que é prometida a nós. E por que nós continuamos duvidando de tudo? Para mim, esse é o questionamento master da minha vida, sabe? Porque existem palavras que Deus te deu e que tá aí no seu coração. E você sabe que palavras são essas. Eu vou te dar um exemplo. Você já nasceu com isso. E a maior parte das pessoas, elas sabem qual é o propósito delas. Elas não precisam estar procurando. Elas negam, mas elas sabem qual é o propósito. Eu vou te dar o meu exemplo. Durante muito tempo, era para eu estar fazendo exatamente o que eu tô fazendo aqui agora. Exatamente o que eu tô fazendo aqui agora. Só que existia algo dentro de mim que estava me prendendo. E Deus me deu uma promessa muito grande, muito forte. E ele falou assim: filha, faz, que grandes coisas vão acontecer. Eu te dei esse dom, eu te dei esse posicionamento, eu te dei esses pontos fortes. Faz que vai acontecer. E mesmo com essa promessa, quantas vezes eu falei assim: ah, não sei se eu vou fazer não, hein? Quantas vezes? E aí eu, poxa, vivendo. Aí quando eu começo a fazer que alguma promessa vem de encontro a mim, eu fico: oh, meu Deus, que absurdo! Não é absurdo. O que você tem que fazer hoje para que o propósito de Deus seja cumprido na sua vida? E esse é o meu maior questionamento no DDD de hoje. É uma palavra pequena, né? Propósito. E você sabe qual é o seu. Você só nega. Eu gosto muito de falar isso, que você veio para você ter vida em abundância. E seja ela em todas as áreas que abrem na sua cabeça. Você veio para ser abundante em questão de saúde, saúde mental, estética. Você nasceu para você se ver linda. Você precisa ter abundância no seu trabalho, nos seus relacionamentos, sejam ele com seus pais, com seu parceiro, com sua parceira, com aquilo que você deseja para o seu futuro. Você nasceu para ser uma ótima mãe, nasceu para ser um ótimo pai. Você nasceu para governar. Esse é o propósito que Deus deu para sua vida. O que você pode fazer hoje para você poder cumprir isso? Porque Deus falou que vai fazer.
E se Deus falou que vai fazer, se Deus falou que no terceiro dia Jesus ia ressuscitar, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Jesus sentiu medo, Jesus sentiu vontade de não ir, Jesus sentiu vontade de se esconder. Mas ele falou: Pai, se for da tua vontade, afaste esse cálice de mim. Se não for, amém. Qual é a oração que você precisa fazer hoje para falar amém para Deus? Cara, o DDD de hoje foi cirúrgico, porque eu posso lembrar e eu posso contar quantas vezes eu me acovardei em relação a propósitos que Deus me deu. E eu posso te dar certeza absoluta, apesar disso ser um pleonasmo, né? Certeza e absoluta, porque as duas coisas são a mesma coisa, toda certeza é absoluta. Mas eu te dou certeza absoluta que não existe satisfação maior dentro do seu coração e dentro de você quando você começa a cumprir com o propósito que Deus te deu. E por fim, eu queria falar sobre essa parte. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É muito bom estar cumprindo o propósito de Deus. De estar ensinando a você, apesar de, na minha linguagem, a ser uma pessoa mais próxima de Deus. Você não vai perder nada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você não perde absolutamente nada estando ao lado dele. Esse foi o DDD de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo no seu coração. Amanhã, às 5 da manhã, estamos aqui juntas. Fechou? Um grande beijo e tchau.